Fala galera, beleza? Seguinte, segunda parte aí das questões a respeito da Revolução Inglesa, certo? Do que é considerado o marco, do que é considerado o início das revoluções burguesas, ou seja, o primeiro estado em que a categoria de burgueses, né, em que a lógica capitalista ela vai passar a direcionar o Estado, né, e abre espaço, esse episódio na Inglaterra, né, abre o espaço para vários outros movimentos de contestação desse modelo absolutista, ok? E desse modelo de exploração em que um único governante tem as suas vontades atendidas. Pois bem, tem um outro vídeo aí explicando sobre os antecedentes da Inglaterra, né? O porquê que o parlamento ele tem a força que tem, como é que cada vez mais dentro da sociedade inglesa o capitalismo ele vai ganhando força e dentro dessas modificações, tanto de sociedade, tanto da migração dos camponeses para cidades e também para os Estados Unidos, né, fugindo dessa perseguição religiosa, a consolidação do anglicanismo, mas disputas internas dentro da própria igreja anglicana. Isso é uma das partes mais dificinhas. E eu preciso que isso fique claro. Se liga, antes de eu entrar nos detalhes da Revolução. Vai acontecer dentro da igreja anglicana uma disputa sobre qual das outras duas religiões a igreja anglicana ela se aproxima mais. Se a igreja anglicana ela vai ser mais próxima do catolicismo ou se ela vai ser mais próxima do calvinismo. Okay? E nessa fase revolucionária, por isso que a gente vai colocar o nome desse primeiro episódio de Revolução Puritana, né, porque representam os calvinistas, existe todo um conflito entre dinastia dos Stuarts, né, entre aí o Jaime I e o Carlos I, que são dois reis dessa família, que são de origem escocesa, tem um anglicanismo mais ligado ao lado, né, à vertente católica, e esse governo do Jaime I e do Carlos I, eles vão tentar implementar um absolutismo, um modelo absolutista dentro da Inglaterra. E isso não condiz com a realidade inglesa. Por quê? Porque na Inglaterra, o absolutismo ele nunca conseguiu ser consolidado, né? A nobreza inglesa ela sempre foi muito forte e o rei ele nunca conseguiu assumir esse controle geral, né? Ele nunca conseguiu atingir esse modelo em que ele desse a última palavra, em que todas as suas ordens, todas as suas vontades, todos os seus decretos fossem seguidos. E essa nobreza forte da Inglaterra, ela vai ser a origem desse parlamento, né, dessa instituição. Esse conselho de nobres vai gerar a instituição parlamento, e essa instituição parlamento, à medida que ela avança, ela engloba, ou seja, ela permite que os membros da burguesia comecem a participar, né, comecem a contribuir na organização do Estado. Nos reinados do Henrique VIII e da Elizabeth, essa relação entre parlamento e monarquia ela foi muito positiva. Não só porque os dois reis e o parlamento eles não entraram em conflito, porque não precisavam. O maior conflito, né, a maior disputa, a maior rivalidade, vamos colocar assim, ela gira em torno de dinheiro, ela gira em torno de imposto. Todas as vezes que um monarca, que um rei, ele quer realizar uma ação, ele quer construir algo, ele quer iniciar um projeto, ele precisa de dinheiro. E o jeito que um rei consegue dinheiro é aumentando imposto. Você precisa arrecadar mais do seu povo para você ter essa verba para fazer o que quer, construir seu palácio, reformar banheiro, montar barco de guerra, trocar a arma do exército, enfim.
você precisa de imposto para que isso aconteça. E na Inglaterra, o aumento de imposto ele precisa passar pela aprovação do parlamento. Olha só, o rei decreta e o parlamento tem que aceitar para ver se aquilo é viável ou não, para ver se faz sentido ou não. Numa época de crise, um governante aumentar imposto para construir palácio de inverno não faz sentido nenhum. O parlamento veta, né? Ele bate de frente. Cobrar impostos para melhorar a estrutura das estradas e dos portos da Inglaterra. Autorizado. Por quê? Porque beneficia o parlamento, beneficia a burguesia, beneficia o povo inglês. Certo? E o caso da dinastia dos Stuarts, eles não vão ter essa boa relação. Henrique VIII e Elizabeth, eles conseguem manter um equilíbrio, né? Uma relação positiva, porque eles não precisam pedir dinheiro para o parlamento, eles não precisam aumentar impostos. Por que que não? O Henrique VIII, precisando de dinheiro, vende os bens da igreja. Elizabeth, precisando de dinheiro, vende as terras comunais. Certo? E além deles não precisarem de dinheiro, a venda de bens da igreja e a venda das terras comuns para a burguesia e para a nobreza, ela fortalece, né, economicamente o parlamento. Sacou? Então são dois governantes da dinastia dos Tudors, Elizabeth e Henrique VIII, que além de não entrarem em conflito, ainda estão fazendo essa categoria avançar. Ainda estão estimulando essa nobreza, que na Inglaterra ela vai ser chamada principalmente de gentry, né? São pequenos nobres, mas que já tem essa ideia capitalista, de que não tem que ficar pensando em título, em brasão, em agradar o rei, em fazer serviço para o rei, puxar saco para o rei, porque é isso que é o que te faz crescer. Essa gentry, né, essa nobreza inglesa, ela começa a ficar muito mais preocupada em ganhar dinheiro, sacou? Ela não tem mais aquele espírito de que, nossa, o nobre sangue azul, ele é o nobre que não faz esforço, que não sua, que não trabalha. Não. Para essa gentry, a boa nobreza é a nobreza que consegue gerar riqueza, né? Ou seja, um pensamento muito mais próximo aos burgueses. E aí, com a nova dinastia dos Stuarts, principalmente no governo do Carlos I, eles vão tentar governar sem o apoio, né, sem a existência desse parlamento. Inclusive vão até fechar o parlamento, né? vão decretar o fim dessa instituição, vão governar sozinho e de maneira absolutista e vão tentar impor uma série de regras e medidas cada vez mais autoritárias. Como, por exemplo, uma perseguição aos calvinistas, como o aumento de impostos, principalmente aí o ship money, né? Que era um imposto sobre a atividade e o comércio marítimo, ela começa a ser estendida para o país inteiro. Olha só, um imposto que só quem trabalha na navegação tinha que pagar, agora o camponês, né, o dono de terra, está tendo que pagar imposto sobre os barcos. Mas eu não tenho barco, não, mas tem que pagar. Por quê? Porque o rei quer dinheiro. O rei precisa de recurso. Então, vai aumentando a insatisfação, vai aumentando esses conflitos, né? E depois de uma guerra mal sucedida contra a própria Escócia, principalmente no governo do Carlos I, ele entende que precisa do parlamento, né? Ele precisa do apoio dessa nobreza e burguesia para enfrentar os exércitos escoceses de uma possível invasão e para deixar essa guerra menos vergonhosa, certo? O parlamento é restituído, obriga o rei a assinar um documento falando que ele não vai mais fechar o parlamento e vai respeitar o parlamento sempre. E se esse acordo for cumprido, o parlamento ajuda na guerra, né? Financia, banca exército, empresta dinheiro, enfim. Assim que a guerra é concluída, o Carlos I não cumpre o acordo e tenta fechar o parlamento novamente, né? Ou seja, ele é desleal aí na sua regra.
E nessa segunda tentativa de fechar o parlamento e não respeitando o decreto, né, o que ele tinha acabado de assinar, de que não fecharia, de que não tentaria se impor e de que a partir de agora ouviria o parlamento, rasgou o documento, rasgou o contrato, bem, né, agressivo. Ele vai bater de frente com essa burguesia, ele vai bater de frente com essa ordem parlamentar. Começa o que a gente chama de guerra civil. Esses dois grupos, né, os parlamentares e o rei e a monarquia, eles vão entrar em conflito para saber quem está certo. Sacou? Inicialmente, na primeira fase dessa guerra, que vai ser chamada de Revolução Puritana, né, os cavaleiros contra os cabeças redondas, na primeira fase, no primeiro momento, o exército real, o exército monárquico, como ele tem mais experiência de batalha, né, como ele é mais ligado às atividades militares, ele tem vantagem. Mas aí vem uma grande sacada e uma grande estratégia do próprio parlamento de criar o que eles chamam de Exército do Novo Modelo, ou New Model Army. E o que esse exército tem de diferente? Que ele é composto pelo povo, sacou? Ele é um armamento da população e é um treinamento da população civil para fazer parte daquela revolução. Porque a lógica do parlamento é o seguinte, fala assim, povo, você está sendo explorado, você está sendo roubado, você vai ser diminuído, você vai ser abusado pelo rei. Então você tem que lutar, sacou? Você tem que compor o exército para lutar contra essa opressão, certo? Liderados aí principalmente pelo general, que passa a ser, né, o líder do parlamento e ao mesmo tempo o general do exército, o Oliver Cromwell, o exército do parlamento vence, né? O rei ele é derrotado, o rei ele é considerado um inimigo do povo inglês. Porque olha só, se o seu rei está indo contra o povo e a ponto de sacrificar toda a população só para ter poder, ficou evidente, ficou claro para os ingleses que o Estado não precisa ser governado por um monarca, né? O Carlos I ele é decapitado, né? Cortam a cabeça dele, impactantíssimo, né? Nesse período da Europa a gente não tinha ouvido falar de rei que tinha morrido dessa forma, pelo seu próprio povo. O rei ele ainda tinha toda aquela áurea mística, divina, intocável, de que a população nunca pode se postar contra ele, e foi morto. Sacou? Então é assim, o primeiro choque para as monarquias europeias é esse episódio. A gente entra na segunda fase da Revolução Inglesa, que é chamada de República Puritana ou República de Cromwell, que é o governo desse líder, né? Observe que ela não vai ser democrática, ela não vai ser uma república propriamente dita, no sentido de ter eleições, de ter um presidente, de toda a população poder votar, mas ela vai ser um momento em que o líder do parlamento assume o governo. E por mais que ele seja aí a ponta dessa lança, né, ele precise governar, o governo dele não é a mesma coisa do que o governo real, né, do que o governo de uma monarquia. Porque a partir de agora, o Cromwell ele vai respeitar uma constituição, ele vai respeitar uma regra, ele vai respeitar os decretos do parlamento, e eles não vão ter atrito, né? Esse governante ele não tem problemas, porque ele é um burguês, ele é um dos membros, ele é um do líder do parlamento. Então tudo que ele vai fazer no seu governo vai beneficiar os outros membros do parlamento. A principal medida, e o que é considerado aí um dos maiores avanços na economia inglesa, né, o que potencializa a Inglaterra aí por vários séculos adiante, é uma regra chamada de atos de navegação. E o que esse ato de navegação ele coloca? Que todo produto que entrar na Inglaterra ou sair da Inglaterra, né, e a Inglaterra, como ela é uma ilha, ela precisa de navios para fazer isso, né, todo barco que entrar ou sair da Inglaterra
só podem ser comercializados, só podem ser transportados por barcos ingleses ou pelos barcos do próprio país. E o que isso significa? Que todos os outros estados que fazem frete, né, que vai num lugarzinho, compra um produto e vende para outro, não pode mais entrar na Inglaterra. Somente os barcos ingleses podem fazer isso. E quando rola esse decreto, qual é a mensagem que o Cromwell está passando para o povo inglês? Maluco, investe na navegação, coloca dinheiro nesse transporte, porque parou, velho. A Inglaterra vai precisar continuar comprando e vendendo produto. Se a gente cortar todo mundo que está fazendo esse frete, que está fazendo essas entregas, está sobrando espaço, está sobrando mercado para você. Então, bota seu dinheiro aí na navegação, constrói barco, porque vai para todos os lugares do mundo e traz produto para a gente. Isso é um incentivo do governo às atividades comerciais. Beleza? O governo do Cromwell, ele não vai resistir após a sua morte, esse modelo não vai resistir após a sua morte. E a terceira fase, né, que a gente chama de restauração monárquica. Sem a figura do Cromwell, o governo volta para a dinastia dos Stuarts, com o reinado aí do Carlos II, né, filho do Carlos I, que foi decapitado. Só que esse monarca, como ele observou a força do parlamento, ele vai ter um governo tranquilo, né? Ele não vai se opor, ele lidera, ele volta a assumir o reinado, mas ele não se opõe ao parlamento, ou seja, ele deixa o parlamento livre e deixa o parlamento organizar o Estado, enquanto ele assume esse papel e essa figura aí de modelo. Beleza? Quando o Carlos II morre e o Jaime II, filho dele, assume, já tem tempo, né? Já passou, ele já perdeu a memória do avô que foi morto, ele já não acha que o parlamento é tão forte assim e vai tentar voltar o modelo absolutista. O parlamento se antecipa a isso, o próprio parlamento entende que uma nova guerra civil é cara, é difícil, é custosa, né? Ela gasta muito dinheiro, e propõe um golpe palaciano. O que é isso? Um golpe em que eles vão retirar o líder, retirar o governante, colocar um outro do seu interesse, sem precisar que haja uma guerra. E essa é a última fase da Revolução Inglesa, a chamada de Revolução Gloriosa. Gloriosa porque não tem derramamento de sangue, a dinastia dos Stuarts chega ao fim, um outro governo assume a Inglaterra, né? Um príncipe holandês, o Guilherme de Orange, se torna o rei da Inglaterra, porque foi combinado com o parlamento. Só que a partir de agora, o monarca ele assina um documento, né? A Bill of Rights, ou Carta de Direitos, que é um dos documentos mais marcantes da história inglesa, junto aí com a Carta Magna. E nesse documento, o Guilherme de Orange reconhece que ele não vai ter o poder, que quem governa a Inglaterra, quem manda na Inglaterra, quem administra, quem cobra imposto, quem declara guerra é o parlamento, e o rei ele vai ter um papel figurativo, ou seja, ele é a exposição. Ele é a visão, né? Ele é o modelo, ele é em que as pessoas se inspiram, mas ele não governa, certo? É a primeira vez que uma monarquia ela é totalmente controlada e a partir de agora a burguesia e o parlamento mandam no rei. O rei não tem mais poder, certo? Esse modelo inaugura o que a gente chama de monarquia parlamentar, né? Em que existem essas duas instituições e que vão inspirar aí vários outros estados europeus. Beleza? Abraço e até mais.